quarta-feira mal começou no Vasco e as informações já estão a todo vapor. É avanço por Alan Saldívia, telefone de Diniz ligando para Brenner. Que loucura é essa? Eu vou trazer, é claro, isso para você também aqui nesse vídeo. Tem saída de Lucas Piton por milhões de reais. Saída confirmada? Será? Que novidade é essa? Amigo vascaíno, o que eu sei é que teremos pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão. Chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Fechado? Vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. E bom, amigo vascaíno, eu quero começar aqui atualizando a vocês as últimas informações do nosso Vasco da Gama, porque de fato tivemos uma noite aí de terça bastante agitada e as primeiras horas dessa quarta ainda mais movimentadas, né? O Vasco aí que tá a todo vapor, amigo. O Vasco hoje, e eu já abro esse Acorda Vascão deixando muito bem claro a todos vocês, torcedores vascaínos. Os dois únicos nomes hoje, nesta quarta-feira, que o Vasco da Gama negocia, e ouve bem o que eu tô falando, negocia, se chama Alan Saldívia e Rojas. São os únicos dois nomes que o Vasco da Gama hoje negocia. Informações que eu tenho é que o Rojas está praticamente acertado, não está certo ainda. Muitos portais estão dizendo que o Rojas hoje já embarca em direção ao Rio de Janeiro. Eu ainda não tenho essa informação confirmada. É a minha fonte, que eu confio. Assim, hoje a informação que eu tenho é que o Rojas não chega no Rio. Muitos portais estão dando essa informação, respeito, mas se o convicto aí com aquilo que eu apurei, que a situação está muito bem encaminhada com o Rojas, mas esse martelo ainda não está batido. Assim como também a situação do Saldívia, tá? Ainda nada certo. A situação do Rojas está até mais perto de ser concretizada do que a situação do Alan Saldívia. Ontem eu que tive uma informação na parte da noite, finalzinho do dia, informação, sim, bem legal, de uma fonte bem segura. Perguntei sobre a situação do Saldívia e o que me passaram foi, vou até repetir, tá? Com as mesmas palavras. Abre aspas, estamos a um passo de fechar. Isso que eu recebi, referente ao Alan Saldívia. Estamos a um passo de fechar. Então, os dois nomes que o Vasco definitivamente abriu a janela de transferências de 2026 negociando, estão bem próximos de serem, assim, fechados, né? Ambos estão bem próximos de acertarem com o nosso Cruz Maltino. 2 jogadores que o Vasco apresentou o projeto, ambos gostaram muito do projeto. E a expectativa é que o quanto antes aí cheguem ao nosso Cruz Maltino. Boa notícia, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E logo em seguida, amigo torcedor, a gente vai para a nova informação, para a próxima informação. Informação essa referente a um nome que o Vasco não negocia, mas que tem a possibilidade sim de passar a negociar nesses próximos dias. E eu volto a repetir, estou aqui para respeitar, estou aqui para dar a notícia, mas estou aqui acima de tudo também para dar a minha informação. Ontem o jornalista Valentim Furlan, ele trouxe a informação que o Vasco
através do técnico Fernando Diniz, ligou para o Brenner e o Vasco da Gama estaria conversando com a Udinese pela contratação do Brenner. Era através de um empréstimo e a Udinese querendo a venda. Vou dar a minha informação. O que eu, Lucas, tenho de informação é que o Vasco ele não tem nenhum envolvimento hoje com o Brenner. É um nome que o Vasco não abriu conversas com a Udinese. A informação que eu tenho é que o Vasco está pá. Departamento de futebol do Vasco está pá dessa situação. Entretanto, o que eu tenho de notícia é que o Diniz ligou. Isso é uma informação. O Diniz ligou para o Brenner. O telefone do Brenner tocou e o Diniz conversou com ele. Parou por aí. Pelo menos isso foi o que eu apurei até ontem à noite. Hoje as coisas já podem ter mudado. Hoje o Vasco da Gama já pode ter iniciado os contatos. Mas até ontem a situação era uma. O Diniz ligou para o Brenner. Foi uma ligação feita de forma pessoal do Fernando Diniz. Isso não envolveu de forma direta o Vasco com o Udinese. É algo Diniz, jogador, que não envolve Vasco e atleta, muito menos Vasco e clube. É uma conversa para entender melhor a situação do Brenner e aí, após esse primeiro momento, quem sabe, né, as coisas podem começar a andar. Mas a situação hoje é essa. O Vasco negocia e as negociações estão em fase final com Rojas e Saldívia. Tem a situação do Brenner, que é um pedido especial do Fernando Diniz. E tem mais algumas novidades no mercado da bola que eu vou trazer a vocês. Mas antes, tem um recado rapidinho, muito rápido e até digo imperdível para você na manhã dessa quarta-feira. Se liga só! Vascaíno, então se liga só nesse recado que eu tenho para trazer aqui para você na manhã desta quarta-feira. Inclusive, eu já quero começar fazendo uma pergunta direta para você, amigo vascaíno, amiga vascaína. Uma pergunta assim de vascaíno, inclusive para vascaíno. Presta atenção. Virou o ano, estávamos em 2025, agora estamos aí em 2026. Você trabalha, você se esforça, você faz tudo certo. E mesmo assim, a grana, a plata, o dinheiro, ele continua curto. Se isso está acontecendo com você, de novo, inclusive, tem alguma coisa errada, amigo vascaíno. E aceitar mais um ano as coisas desse jeito não é mais uma opção. Aqui no canal tem pai de família, tem trabalhador de verdade, gente que rala todo dia e só quer uma renda extra real, sem promessa furada, sem papo de guru. O que quase ninguém percebe é que agora, exatamente nesse momento, existem milhares de pessoas comuns fazendo de 150 por mais, inclusive, por dia, tá? De 150 a mais por dia. Usando sabe o quê? Só o celular. Explorando uma brecha digital específica que não fica aberta o tempo todo. Inclusive, costuma aparecer justamente nessa época do ano, no comecinho, né? E eu, Lucas, inclusive, já deixo muito claro para você não se empolgar, se animar e não entender a realidade. Não é milagre, não é dinheiro fácil e não funciona para todo mundo. É assim, amigo. Eu fui lá, pedi pro pessoal, dei uma conferida e eu decidi trazer isso aqui para vocês, e aqui é algo sincero mesmo. Eu, Lucas, estou decidindo trazer isso para você nesse Acorda Vascão, porque é algo, vou até mudar aqui o palavreado, né? É algo muito top. Criaram até um quiz rápido, coisa aí de 2 minutos, um pequeno questionário que filtra na hora quem pode aplicar isso agora e quem nem sequer deve perder tempo. Se você quer saber se está dentro ou fora, se você, todo respeito na palavra, é capaz ou não, né, de ir em frente e conseguir essa renda extra, clica agora no link que está aqui na descrição e também no comentário fixado. Responde esse quiz, esse questionário, enquanto ele ainda está liberado. Não é um cadastro longo aí, é só um quiz muito rápido para você, amigo vascaíno, saber se está apto ou não a avançar com esse método que pode mudar a sua vida nesse início de 2026. Uma hora ele fecha, quando fechar já era, então não vale a pena você ignorar sem conferir. Depois, amigo, não adianta reclamar. A oportunidade está batendo na sua porta no início de 2026
Então corre, link aqui na descrição e também no comentário fixado. Vai lá, que eu tenho certeza que depois você, sendo aprovado e colocando o método em prática, vai voltar para me agradecer. Amigo vascaíno, então, como você viu aí, não perca, é claro, essa oportunidade. O link tá aqui, ó, na descrição e também no comentário fixado. Show? Vamos prosseguir então com o vídeo. Eu quero, já logo após esse recado aqui no início desse segundo bloco, trazer a vocês uma informação bem importante que foi dada até na madrugada, nas últimas horas, nas primeiras horas, melhor dizendo, dessa quarta-feira, dos nossos amigos lá do canal Na Torcida Vascaínos, até para ser mais exato, do nosso amigo Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos. Há um tempinho aqui, eu venho falando para vocês sobre o interesse, né, do Beşiktaş, do clube turco, no Lucas Piton. Entrei em contato até recentemente com alguns dirigentes do Vasco e o que me passaram foi: olha, o Piton veio aqui, o empresário do Piton veio aqui perguntando se poderia ir ao mercado procurar ofertas. O Vasco hoje, amigo, ele trabalha da seguinte forma, uma forma bem legal, inclusive, de trabalhar, porque o Vasco, ele entende a sua grandeza. E hoje, internamente, o Vasco entende que nenhum atleta é maior do que o Vasco. Quer sair? Sai. Quer procurar um novo clube? Procura. Mas tem que sair em valores que o Vasco da Gama aceite a venda. E aí exatamente essa situação ocorreu. O empresário do Piton perguntou se poderia voltar com ofertas. O Vasco falou: pode, é o mercado, volte com ofertas, mas que sejam ofertas boas. Depois desse primeiro momento, começou a surgir toda a especulação envolvendo o Lucas Piton. Nosso amigo Vene Casagrande trouxe, né, a informação de que turcos teriam ligado ao Souza, né, para perguntar sobre o Lucas Piton, e o Souza deu ali as melhores sugestões relacionadas ao lateral esquerdo. Até porque é um lateral muito competente, um lateral sério, um bom jogador, é inegável isso. E a partir desse momento, as coisas começaram a avançar. E ontem, aliás hoje, né, na madrugada de hoje, o Léo Lacerda trouxe a informação de que o Beşiktaş está muito próximo de contratar o Piton, tá? Informação é que o clube turco fez uma proposta ao Vasco no valor de 6 milhões de euros. O Vasco teria pedido 7 milhões e meio de euros, um valor acima, né, do que o clube turco ofereceu, e as partes seguem negociando de acordo com o Léo Lacerda. O negócio pode ser fechado nestes próximos dias. Essa é a informação, amigo torcedor Cruz Maltino, tá? Uma informação aí que definitivamente movimenta, agita. O valor que o clube turco colocou na mesa, ao meu ver, é um valor baixo. Estamos falando aí de 6 milhões de euros, 37 milhões de reais. Eu não sei se você sabe, mas a porcentagem dos direitos econômicos do Lucas Piton, ela não é 100% do Vasco da Gama, muito pelo contrário. O Lucas Piton, ele quando foi contratado, né, pelo Vasco junto ao Corinthians, o Vasco compra 60% dos direitos econômicos do jogador e logo em seguida ele compra mais 20%. Então o Vasco hoje tem apenas 80% dos direitos econômicos do Lucas Piton. Então, caso ocorra essa venda no valor de 37 milhões de reais, 38 milhões de reais, que foi o valor que o clube turco colocou na mesa, o Vasco colocaria nos seus cofres apenas 30 milhões de reais. 30 milhões de reais pelo Lucas Piton, um valor baixo. 30 milhões de reais pelo Lucas Piton, um valor baixo. Eu não acho o Lucas Piton craque, sou muito sincero. Não acho o Lucas Piton um grande jogador. Acho o Lucas Piton um jogador ok. O grande problema é que, para a posição de lateral, lateral esquerdo e lateral direito, você não acha grande jogador. Você não acha um grande lateral esquerdo no futebol brasileiro. Fala um. Você pode falar do Arana, mas está em baixa. Aí vai vir o Alexandre do Flamengo, jogador de seleção brasileira. E ponto. Tu não vai achar mais. Não existe lateral esquerdo top no mercado do nosso futebol. Existem bons laterais. O Lucas Piton é um bom lateral. E dentre os bons,
é até o melhor. Então, por 30 milhões de reais é pouco. Eu espero que o Vasco não faça negócio por esse valor. Eu tô trazendo aqui essa informação que o amigo Léo Lacerda deu, tá? Eu respeito muito, até porque o Léo tem as suas fontes, é inegável, mas eu quero apurar nessas próximas horas de quarta-feira. Como foi uma informação que saiu na madrugada de hoje, eu ainda não tive tempo de parar, conversar, de ir atrás da informação. Ainda não consegui ter esse tempo, mas prometo que no Fala Gigante, ou até hoje, através das redes sociais, eu volto explicando melhor toda essa situação para você. Mas é de fato uma notícia que pega aí o torcedor vascaíno de surpresa, uma proposta colocada na mesa do clube árabe. A informação do Léo é que o Lucas Piton está próximo de, nos próximos dias, fechar contrato com o Besiktas. Vamos ver, né? Movimenta. Chato de ouvir coisas como essa. Vou dar uma olhada. Na parte da tarde eu prometo que retorno com novidade. Bom, amigo, continuando aqui com esse Corda Vascão, falar sobre coisa boa. Olha essas duas fotos aí, cara. Pai do Bruno Guimarães postou foto da família vestida de Vasco da Gama, né? O pai do Bruno, ele postou essas imagens nas redes sociais, do próprio Bruno com a camisa do Vasco da Gama e dos seus netos ali, né? 4 netinhos, 2, salvo engano, desses netos são filhos do próprio Bruno Guimarães, e todos eles ali com a camisa do Vasco e a legenda Família Vascaína. Um dos sonhos do pai do Bruno Guimarães é ver um dia o seu filho, o próprio Bruno, vestindo a camisa do Vasco da Gama, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. O Bruno, ele sempre deixa muito bem claro esse amor que tem pelo Vasco da Gama. Isso é de fato muito legal, um amor gigantesco, um amor aí que um dia vai virar realidade. Veremos o Bruno vestindo a camisa do Vasco da Gama dentro de São Januário. Baita notícia, amigo vascaíno, baita notícia. Bom, eu agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas, né, dessa sua quarta-feira, já agitado, uma manhã quente, e já eu estarei de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento, e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações, vai!